Você sabia que Freud disse que médicos não seriam capazes de entender a psicanálise? Olha que absurdo. Como é a relação entre a psicanálise e a psiquiatria no decorrer desses anos? A psicanálise surge com Freud, que foi o inventor da psicanálise, e anos depois, o francês Jacques Lacan fez uma retomada da obra de Freud numa pegada mais ligada à linguística. No início do século XX, a psicanálise foi incluída no currículo das faculdades das universidades de medicina. Em 1919, Freud, para avaliar essa relação entre a psicanálise e a psiquiatria, fez um relato em seu artigo sobre o ensino da psicanálise nas universidades. Disse então que estudantes de medicina não seriam capazes de entender a psicanálise propriamente dita. Talvez pela racionalização do conhecimento pela psiquiatria, a subjetividade da psicanálise não era entendida como ciência. Freud disse que talvez existisse e talvez não existisse uma forma desse aprendizado ocorrer. Em cima dos objetivos de Freud, esse aprendizado seria viável caso eles aprendessem algo sobre a psicanálise e aprender algo a partir da psicanálise. Ou seja, a reconstrução da razão e o entendimento da subjetividade. A relação da psiquiatria com a psicanálise é cheia de encontros e desencontros. Existem psiquiatras que também são psicanalistas e utilizam dessa técnica para o diagnóstico e tratamento de seus pacientes. Porém, existem outros métodos, como o psicodrama, a terapia cognitiva comportamental. Também existem psiquiatras que contraindicam a psicanálise devido ao tempo de tratamento, acreditando que a submersão da subjetividade faz com que o objetivo se prende o tratamento, vai à deriva. Outros sim. Existem psicanalistas que são totalmente contra o uso da medicação. Gente, a briga é certa. Quando o profissional se faz total e absoluto, compromete o tratamento do paciente. Nem o psicanalista, nem o psiquiatra são autossustentáveis. Neste caso, a guarda do paciente é compartilhada. Os psicanalistas acham que a indústria farmacêutica influenciam os médicos e os médicos aumentam as prescrições. É claro que existem muitas das vezes prescrições inapropriadas e desnecessárias. Porém, as medicações também são indicadas em grande parte das doenças. Existem psicanalistas que acham que a medicação é uma mentira dita pela indústria farmacêutica para manipular os médicos e os pacientes. Temos que dialogar sobre os tratamentos dos distúrbios mentais. De que forma o recurso medicamentoso deve ser indicado, como ele deve ser prescrito. Alguns pacientes acreditam que as medicações são capazes de trazer uma amenização dos sintomas, mas não o enfrentamento da sua problemática. Outros pacientes se recusam a usar a medicação, alegando ficar dependente quimicamente e emocionalmente daquela medicação. Ou ficam com uma sensação de fraqueza em estar tomando remédios, medo de ficar viciado e pasmem. Psiquiatra é coisa de gente doida. Esse posicionamento dicotômico, recusa da medicação versus medicalização dos transtornos mentais, gente, é necessário um diálogo. A meu ver, a psicanálise e a psiquiatria não devem se colocar como tratamentos absolutos. Os tratamentos químicos são capazes de não permitir o paciente enfrentar seus dilemas? Não. Porém, o entendimento dos dilemas não são capazes de nivelar os neurotransmissores. Por isso, o tratamento tem que ser em conjunto, tanto a psicanálise com a psiquiatria.